A paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a nossa vida nesse dia, que tudo aquilo que nós venhamos fazer seja para a glória de Deus. Que nesse dia, mais uma vez, possamos glorificar o Deus da nossa vida. Eu tenho uma palavra de vida para trazer para você hoje, que está escrito no Evangelho, descrito por Marcos, o Evangelho do Filho de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos caminhando com Jesus para conhecer Jesus melhor, saber como ele agiu, como ele reagiu, e Marcos descreveu essa caminhada do Senhor Jesus e nós estamos acompanhando passo a passo aí, através do relato feito por Marcos, para conhecer melhor o nosso Senhor. E hoje iniciamos o capítulo 13 e eu quero ler a palavra de Deus a partir do versículo 1. Então se prepara, porque eu vou ler aqui até aonde Deus quiser. Se eu pudesse colocar um nome nessa mensagem, eu colocaria a pregação do Senhor Jesus, porque aqui ele falou bastante. Todas as palavras aqui são dele. E eu queria que você parasse o que você está fazendo agora, seja o que for. Nada é mais importante do que ouvir a palavra de Deus. Então, por favor, nesse momento, dá atenção ao Senhor da sua vida, porque é uma mensagem muito importante para os nossos dias, é uma mensagem muito importante para o nosso coração, para a nossa vida, para que possamos também ajudar outras pessoas. Então, por favor, dá crédito à mensagem e ouve essa mensagem atentamente. E eu vou ler pausadamente, porque são 31 versículos até onde eu vou ler. E eu quero ler já explicando o que o nosso Senhor estava falando, e que o Espírito Santo nos dirija, nos conduza, para que haja uma clareza no nosso coração para receber essa palavra, para que os olhos do nosso coração se abram para entender aquilo que o próprio Cristo falou. Então essa é a pregação de Jesus. Tudo que eu vou ler saiu da boca do próprio Deus. Então dá crédito a essa palavra, por favor. E ela começa assim: o Senhor Jesus. Quando ele, Jesus, estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhes disse: Mestre, olha, que pedras enormes, que construções magníficas. E Jesus lhes perguntou: você está vendo todas essas grandes construções? Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Desse momento em diante, Jesus começa a pregar sobre o sinal do fim dos tempos. E quando ele diz para um dos discípulos que foi mostrar o templo a ele como sendo algo magnífico, uma construção exuberante, algo extraordinário, Jesus disse: meu filho, foca no que é importante, foca nas coisas do céu, eleva o teu pensamento, para de pensar nessas coisas, porque isso aqui se acaba. Hoje em dia, as pessoas querem impressionar as pessoas com megas construções, com templos gigantescos,
que na verdade é somente para satisfazer o ego humano. Quando na verdade essas pessoas não cuidam do verdadeiro templo que são as pessoas. Elas têm um zelo enorme pelo quadrado, mas esquecem do zelo pelo ser humano. E Jesus estava dizendo aqui para esse discípulo dele: meu filho, foca no que é eterno, tá? Isso é passageiro, isso vai se acabar, isso vai se destruir. Caminhando, vamos para frente. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhes perguntaram em particular. Tiraram Jesus do meio dos outros e chamaram num canto e lhe perguntou: dize-nos, mestre, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal que tudo isso está prestes a se cumprir? Eles ainda estavam perguntando sobre aquilo que Jesus tinha falado, que não ia ficar pedra sobre pedra, tudo ia se destruir. E eles ficaram com aquilo na mente e agora estavam perguntando para Jesus. E agora Jesus começa a pregação falando sobre o sinal do fim dos tempos. E isso nós precisamos aprender, nós precisamos saber, porque essa foi uma dica que o nosso Deus nos deu sobre o final dos tempos. O dia e a hora ninguém sabe, mas o nosso Senhor nos alertou com diversas coisas que aconteceriam, que viriam antes daquele grande dia. Então, existe sim a misericórdia de Deus aqui, existe aqui Deus alertando o cristão, e eu queria que você ficasse atento para que ninguém engane você. Para que ninguém engane você. De vez em quando a gente ouve um maluco que surge aí na internet dizendo que teve um sonho, uma revelação, que uma onda gigante vinha, ou então que uma bola de fogo vinha, e que alguma coisa vinha, e o povo, por não conhecer a palavra de Deus, fica tudo assustado, tudo aterrorizado. Aí passa, e tempos depois vem outro. E Jesus alertou o ser humano. Jesus, o próprio Deus, falou sobre o que ia acontecer, e agora Jesus começa a responder para os discípulos dele e diz: Jesus disse: cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Jesus está dizendo que virão em nome dele. Você está vendo a astúcia de Satanás? Você consegue perceber a astúcia do diabo? Ele não vem dizendo que é Satanás, ele não vem dizendo que é coisa ruim, ele não vem dizendo que vem destruir, ele não vem dizendo que vem fazer o mal, ele vem em nome de Deus. O que é que Jesus está dizendo? Eles vão pregar a mensagem parecendo que é o Evangelho, eles vão dizer para vocês que é Deus que está falando, eles vão tentar enganar vocês, porque realmente eles vão enganar a muitos. Olha o que o próprio Deus diz, ó. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Muitas pessoas já têm caído nesse conto, muitas pessoas já têm caído nessa mensagem, muitas pessoas hoje já vivem aprisionadas a uma falsa mensagem, achando que é o Evangelho de Cristo, e na verdade não é. E tem delas que vivem dentro da congregação com medo de sair, às vezes vive lá oprimida, vive sendo maltratada, vive sem ter alguém que cuide da vida dela, e ela não quer ir para outro lugar, até mais próximo da casa dela, até um lugar que ela já visitou e se sente bem quando vai naquele lugar, mas aquele homem que prega lá naquele lugar que ela congrega, diz que se ela sair ela morre. Que mensagem é essa? De onde foi que tiraram essa mensagem? Eu sei. De uma gaveta que Satanás tem lá no inferno.
com a pasta cheia de mensagem para colocar na mente de homem vaidoso, de homem corrompido, de homem que gosta somente de oprimir o povo, de extorquir o povo, de enganar o povo, cheio de malícia, cheio de maldade. E vai contando sonhos, e vai contando visões, e vai dizendo para as pessoas que teve um sonho, que teve uma visão, que teve isso, que teve aquilo. E o povo vai acreditando, vai ficando cada vez mais cativo da opressão feita por aquele homem que diz que vem em nome de Cristo. Então Jesus estava dizendo: cuidado que ninguém os engane. Essa é a segunda vez que Jesus diz cuidado, do capítulo 1 de Marcos até o capítulo 13. No capítulo 12 ele diz: cuidado com os mestres da lei. E agora ele diz: cuidado com eles de novo. Jesus nos manda ter cuidado, não é com o cara que está lá na boca de fumo, com o traficante, com... Isso aí a gente tem que se precaver e tem que ter cuidado com essas pessoas. Mas Jesus diz que há pessoas que matam e que ferem, que andam por aí em nome de Deus. E Jesus continua dizendo e diz assim: quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Aí o cara vê uma notícia de bomba caindo, não sei o que caindo, país contra país, nação contra nação, e o cara diz: é o fim. Ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, o reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Começou, meu filho. Isso já acontece nos dias de hoje. Isso nós podemos ver claramente nos dias de hoje. E aí, às vezes, tem pessoas que dizem assim: rapaz, como é que pode? Cadê Deus? Onde é que Deus está? Porque como é que pode Deus existir e ter um país passando tanta fome? E as pessoas não entendem que está escrito. Mas está escrito por quê? Porque Deus é mau? De jeito nenhum. Haverá fome. Mas a fome de alguns é manifestada para que a misericórdia de outros seja manifestada também. Para que a compaixão seja gerada no coração de outras pessoas. Aí algumas passam por algumas necessidades nessa vida. Para que a igreja que se diz ser igreja e que prega por aí que é luz, possa exercer essa luz, possa exercer a diferença, possa exercer a misericórdia. E ajuda, meu filho, nem que seja com pouco. O pouco para quem não tem é um banquete. E às vezes você não entende, as pessoas não entendem, porque o fulano de tal está passando por uma situação difícil. Talvez seja para você agora se manifestar, tirar da sua pobreza algo que possa ajudar aquele seu irmão. Deus permite coisas acontecerem ao nosso redor para que frutos sejam gerados dentro de nós, para que pessoas ao nosso redor possam vê-lo através da nossa vida e acreditar nesse Deus poderoso, maravilhoso, que comove o coração das pessoas, em ajudar, em querer o bem das outras pessoas também. E Jesus continua dizendo: fique atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas por minha causa. Vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Tudo isso aqui faz parte do pacote de quem quer servir a Cristo. Essas aflições. Hoje a gente diz que passa por aflição, que passa por tribulação, que passa por perseguição. Não chegou nesse nível aqui ainda não. A gente passa, é verdade. É verdade. A gente é perseguido, é injuriado, caluniado, maltratado, difamado. Mas se prepara que o caldo ainda vai engrossar.
se prepara que ainda o negócio vai ficar mais gostoso. E Jesus disse que é necessário que antes que isso aconteça, o evangelho seja pregado a todas as nações. Deus precisa de mim, Deus precisa de você, todo dia, falando. Seja por um aplicativo de rádio, seja numa rádio convencional, tradicional, seja no boca a boca, no mano a mano, seja no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no YouTube, seja lá como for, Deus precisa que você reaja, meu filho. Porque pessoas estão aí precisando ouvir a mensagem de Cristo, precisando ouvir que existe um Salvador, que existe uma pessoa que quer livrar ela da grande tribulação que ainda virá. E eu e você fomos levantados para pregar esse evangelho para as pessoas. Não existe diferença da minha vida para a sua vida. Deus te levantou, me levantou, levantou o irmão e nós precisamos nos posicionar verdadeiramente, porque tem pessoas que estão aí pagando a prostituta, pagando a cocaína, pagando a bebida, pagando o cigarro, pagando para ir para o inferno, e eu e você não fazemos absolutamente nada. Deus precisa que o cristão exerça o papel de luz. O exemplo do cristão não é o fulano de tal. O exemplo do cristão é o Cristo. E o Cristo, 3 anos seguidos depois do seu batismo, ele passou de pé dentro, enfincando ali direto, sem pausa, quase não dormia. Os cochilos que ele dava, sempre tinha alguém para vir acordar. E ele não se incomodava não, porque ele tinha uma missão, ele precisava cumprir. É isso que eu e você precisamos entender, porque o tempo é rápido. Daqui a pouco o nosso tempo expira, daqui a pouco acaba, ou ele vem ou nós vamos. Então nós precisamos fazer, exercer a nossa função, que é bradar, pregar o evangelho, gritar aos 4 cantos que existe salvação, que existe perdão para os pecados, que existe sim uma chance para o pecador. E Jesus estava dizendo que é necessário que o evangelho antes seja pregado a todas as nações. Mas como é que vai ser pregado? Comigo e com você? Fomos nós, as pessoas que Deus levantou. Ele continua dizendo e diz: sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que for dado a vocês naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Eu não sei você, não sei se você já foi levado a um julgamento, não sei se você já foi levado de frente a um juiz, não sei se você foi levado já de frente a um tribunal, não sei se você já foi preso, eu não sei, mas eu vou falar por mim. Eu já fui preso, eu já fui levado de frente a um juiz. Eu precisava nesse dia me justificar porque eu tinha cometido uma infração. E nesse dia era uma audiência de justificativa e eu fui orando no carro, eu e a minha esposa, e eu cheguei lá e nessa oração no caminho eu pedia para Deus assim: Senhor, o Senhor usou Nabucodonosor para abençoar o teu povo, mesmo ele sendo um rei pagão. Então o coração de todas as pessoas está nas tuas mãos. Senhor, pega o coração desse juiz e me abençoa. Usa essa boca para me abençoar. E eu orando em espírito, caminhei, chegamos no fórum. Quando chega lá, era uma audiência de justificativa, então eu precisava falar, precisava me justificar. O juiz foi, o rapaz lá, o escrivão, ligou o meu microfone tal, e disse: olha, quando você for falar, você aperta esse botão, quando terminar você desliga. Tá bom. E o juiz falou. No final ele olhou para mim e disse: seu Rogério, o senhor ouviu tudo? Eu disse: ouvi. Eu só balancei a cabeça, eu nem falei. E ele disse: pronto, continue olhando para o farol. Ele desligou o microfone dele e disse: continue olhando, andando no caminho. Eu vou ler
exatamente como ele falou, porque eu anotei aqui no meu celular e tá aqui. Eu anotei até a data, dia 10/11/2018. Olha como foi que eu anotei. Dia 10/11/2018, eu ouvi Deus falar comigo através da vida de um juiz de direito. E ele me disse: continue olhando para o farol, continue no caminho e que Deus te abençoe. Continue olhando para o farol, continue no caminho e que Deus te abençoe. Meu Deus do céu, o próprio juiz, Deus usou o próprio juiz para poder me abençoar. E a única palavra que eu disse foi amém, muito obrigado. Agradeci a ele e o promotor. E as palavras eu não me preocupei em falar, porque Deus estava lá e me justificou e usou a vida daquele homem para me abençoar. Um juiz de direito, defendendo uma causa criminal. Antes disso, eu desci, fui preso. Quando eu fui lá naquele lugar, passei lá 3 dias, respondendo a um processo por um crime que eu não cometi. Não cometi. Esse processo foi arquivado por falta de prova. Depois de 11 anos, o processo foi reaberto. Depois de 11 anos, o processo foi reaberto. Como eu não morava mais na minha cidade, me procuraram, não acharam, correu a revelia e me condenaram a 6 anos de prisão. E isso apareceu na minha vida 11 anos depois. Eu já servindo a Deus e eu entendi. Se isso apareceu, é permissão do meu Deus. E eu fui preso. Me entreguei. Quando saiu esse negócio, eu fui lá, eu e a minha esposa, me entreguei. Não esperei nem sequer vir me buscar. Eu fui lá, guiado pelo próprio Deus e somente pela graça dele que me fortaleceu de ir. E eu fui naquele lugar, me entreguei. E eu passei 3 dias naquele lugar. Lá, Deus colocou palavra na minha boca. Eu ministrei a palavra durante 3 dias naquele lugar. Fui ministrado demais pela vida das pessoas que estavam lá. Deus usou a vida de pessoas para falar comigo lá. Pessoas que nunca leram a Bíblia, que nunca oraram. E Deus me abençoou na minha estadia por aquele lugar. E aqui Jesus diz exatamente isso. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que for dado a vocês naquela hora. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Eu já ouvi tanta contradição desse versículo, que as pessoas dizem: olha, naquela hora quem vai falar não é você não, é o Espírito Santo de Deus. Naquela hora, qual hora? Porque aqui está dizendo na hora que for preso. O Espírito Santo só fala através da nossa vida quando nós nos preocupamos apenas em apresentar Jesus. Quando nós queremos aparecer e demonstrar uma teologia e demonstrar um conhecimento e blá 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 e um monte de besteira, ele não consegue, porque o vaso já está cheio demais, ele não consegue. Então Jesus disse que nessa hora da aflição, na hora do arroxo, não se preocupa, meu filho, porque Deus vai colocar a palavra na tua boca. O Espírito Santo vai falar por você e vai dar tudo certo, porque você vai estar lá sendo testemunho de que você é de Deus. Outro dia eu vou gravar esse testemunho detalhadamente. Não quero gravar ele falado, eu quero gravar ele com um vídeo. E aí eu conto ele detalhadamente. E pode ser que eu também grave ele aqui, só o áudio, para você ouvir várias vezes e saber o que Deus fez na minha vida. Então, não fica curioso aí não, que vai dar certo, vai dar tempo. Eu ainda vou contar esse testemunho completinho e é para a glória de Deus, tá bom? Hoje eu só soltei aqui um pouquinho do que a gente vive, que é para você saber como é a vida do cristão. E glórias a Deus por tudo. Então, continuando, Jesus diz o seguinte, versículo 12: o irmão trairá seu próprio irmão,
entregando-o à morte, e o mesmo fará fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vocês estão entendendo o que é que está acontecendo nos dias de hoje? Hoje a gente vê filho matando pai. Eu estou falando filho de crente, não estou falando só filho de traficante, não. O filho do crente se rebela contra o pai porque o pai é crente. Porque o pai quer ele no caminho de Deus. E ele se intriga do pai, odeia o pai, não quer saber dos pais. E acaba matando os pais dentro dele. Cumprimento de palavra. São os dias, nós vivemos hoje nesse cenário. Tudo isso que eu estou lendo são os dias atuais. São consequências da maldade humana. Então vai chegando a esse nível. E Jesus diz que coisas terríveis iriam acontecer nesses dias. Todos nos odiarão por causa de Cristo, mas aquele que permanecer, que perseverar até o fim, será salvo. Permanecer aonde? Perseverar em quê? Perseverar acreditando que também para a vida dessa pessoa existe salvação. Permanecer em quê? Permanecer no amor de Cristo, amando essa pessoa mesmo ela nos odiando. É nisso que nós temos que permanecer, porque quem permanecer nisso, quem permanecer no amor, vai permanecer em Cristo e vai ser salvo, porque Deus é amor. A pessoa nunca se desviou nem para a esquerda e nem para a direita, permaneceu, ficou lá. E Jesus continua e diz: quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fugirão para os montes. Aqui é uma profecia falando de alguma coisa que vai acontecer quando alguém vai se assentar em um lugar que não é para estar. Essa pessoa é o anticristo. O anticristo ele não vai vir, ele já está nesse mundo. O espírito do anticristo já atua nesse mundo. O apóstolo João já combatia isso e já pregava sobre isso, sobre o espírito do anticristo que já estava aí usando da vida de homens para pregar dentro das congregações. Então você imagina que desde aquele tempo ele já está por aí pregando. Então, quando ele estiver assentado no lugar onde não deve estar, ou seja, naquele lugar que deveria ser um homem de Deus, ele vai estar lá ministrando, se passando por alguém que é de Deus. Jesus ainda está no raciocínio que ele diz: cuidado para que ninguém os engane. Ele ainda está por aqui, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Jesus ainda está aqui, a mensagem é essa. Então Jesus continua e diz: o pessoal da Judéia vai fugir para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles dias serão dias de tribulação, como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Será que vai ser ruim? Porque se você já vê maldade hoje, se você diz, rapaz, é o fim do mundo, porque as coisas estão difíceis hoje, você imagina que o caldo ainda vai ficar mais grosso? Então a preocupação não é que vai piorar, a preocupação é que existem pessoas que vão passar por essa grande tribulação sem ser salvo, porque elas ainda não conhecem Cristo. E eu e você precisamos nos posicionar por Cristo, por Deus, e pregar o evangelho para essas pessoas, dizer: meu filho, sai dessa vida porque ainda dá tempo. Tu não sabe que hora vai morrer, tu não sabe que hora ele vai vir, tu não sabe como é que vai ser, mas ainda dá tempo. Nós precisamos acordar, por parar de ler por ler e viver o que a palavra diz que nós precisamos viver.
E diz assim: se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por ele escolhidos, ele os abreviou. Ou seja, os dias de hoje já não são curtos, né? Antigamente um ano para passar, meu irmão, demorava demais. Mas agora tá curto demais, uma semana passa rápido demais. E aqui está dizendo exatamente isso, está dizendo, olha, por causa dos eleitos de Deus, Deus por misericórdia está abreviando o tempo. Então naqueles dias, o dia ainda vai ser menor do que hoje. Por quê? Por misericórdia, porque senão ninguém sobreviveria. Ninguém sobreviveria. Hoje as coisas passam rápido, o dia passa rápido, o mês passa rápido, as horas passam rápido. Pois é. Naquele dia ainda vai ficar mais rápido ainda por causa da misericórdia de Deus com os seus escolhidos. E Jesus continua dizendo, versículo 21. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acredite. Eu vou repetir o que Jesus disse. Então, se alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está o Cristo, não acredite. Você já ouviu alguém dizendo por aí, Deus está aqui, Deus está nesse lugar, Deus está... Você já viu isso? Você já viu isso? Quando Deus está num lugar, a presença dele é notória. Não precisa do homem estar dizendo que ele está em algum lugar, porque Deus se faz presente e a glória de Deus inunda o lugar e o coração do ser humano, ao ponto dele, o próprio ser humano, a criatura, sentir a presença do seu Criador. Mas o homem, para seduzir as pessoas e dizer que Deus está lá, diz até que está vendo anjo, e ainda por cima diz que os anjos estão correndo. Devia ser anjo jogador de futebol. Olha, o anjo correu para cá, o anjo correu para lá. Loucura de homem, invenção humana, meninice, coisa de quem não lê Bíblia e que quer somente se promover o nome de Deus. E Jesus está dizendo, sabe o quê? Não acreditem quando vocês ouvirem isso. Aí a gente passa por aí, tem algumas igrejas, lugares, esses lugares aí que tem lá o nome da congregação, aí diz, Deus está nesse lugar. Sim, então tá bom. Então Deus está aí e quer dizer que na outra igreja não está não, é? A igreja é de Deus, meu filho, não é do homem não. A palavra essa palavra, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Deus está em todos os lugares, em todos os momentos. Eu não preciso dizer que ele está aqui. Ele está aqui. Eu já tenho certeza de que ele está aqui. Agora o cara, para mentir, diz, estou todo arrepiado, estou sentindo a presença de Deus. Só agora, meu filho? Pois eu já sinto isso 24 horas, porque ele habita dentro de mim. O Espírito Santo não entra e sai, não. Eu fui selado com ele. Não tem negócio de entrou e saiu. Selado com o Espírito Santo de Deus. Selado com o próprio Deus. Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós e nos selou. E o Espírito Santo é a garantia de que nós somos dele. Naquele dia, seremos reconhecidos por esse lacre, que é o Espírito Santo de Deus. E Jesus disse, quando vocês ouvirem essas coisas, vocês não acreditem não. Tá? No capítulo 13, versículo 21. E agora eu vou para o 22, que diz o seguinte. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que... Agora, olha o que é que eles fazem. Que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Não se impressiona com isso não, rapaz. Jesus, o próprio Deus, está dizendo que eles irão aparecer, falsos profetas, falsos cristos, realizando sinais, realizando milagres, realizando sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Sinais e maravilhas. Aí o cara hoje, porque acontece qualquer coisa que vem lá
do inferno a ordem para poder iludir o povo, o povo se impressiona. Se o povo lesse a palavra de Deus, não ficava impressionado não. Porque quando Deus mandou Moisés ir lá para libertar o povo dele e falar com o faraó, Moisés solta o cajado e o cajado se transforma numa cobra. Os magos lá do faraó também transformaram o cajado em cobra. Então já está aí a mensagem do falso que vem se parecendo por verdadeiro, já está desde sempre. O problema é que o ser humano gosta da mentira, gosta de ouvir o tal do engano, gosta de ouvir alguém dizer um monte de mentira, despejar um monte de mentira, e Satanás vai mantendo as pessoas presas dentro de um vício que elas gostam de ter. E Jesus está dizendo que, se possível, esse povo vai enganar até os eleitos, viu? Não é só os de fora, não. É até os que já encontraram o caminho, os eleitos. Por isso, fiquem atentos. Aí Jesus diz agora o seguinte, ó: avisei-os de tudo antecipadamente, mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, e a lua não durará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestiais serão abalados. Jesus está dizendo, por isso, fiquem atentos, avisei-os antecipadamente. Olha o que é que Jesus diz, ó. A mensagem chega, ó. O sinal chega, ó. Naqueles dias, após aquela tribulação, após tudo isso que ele disse, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Olha as dicas, Jesus está dando dica, meu irmão. Assim, também, quando virem estas coisas, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Assim, quando vocês virem essas coisas acontecendo, é isso que é sinal. Quando vocês virem essas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo, às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Oh, palavra! Oh, palavra abençoada! A pregação de Jesus sobre o fim dos tempos. A pregação de Jesus sobre o fim dos tempos. Cuidado! Cuidado para não ser enganado. Cuidado para não ser enganado, tá? No capítulo 3 de Marcos, do versículo 1 até o versículo 31. Capítulo 13 de Marcos, versículo 1 ao 31. A pregação de Jesus sobre o sinal do fim dos tempos. Essa era a mensagem que eu tinha para abençoar a tua vida hoje. Cuidado para que ninguém te engane. Cuidado para não ser enganado. Essa é a mensagem de hoje. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu faço um convite maravilhoso a você agora. Aí onde você está, confessa os teus pecados para Ele, diz para Ele o que aconteceu. Pede perdão a Deus.
por tudo que você fez. Alcança a misericórdia de Deus nesse dia. Peça perdão a Ele e começa de novo, ou começa agora. E venha fazer parte de tudo isso, desse plano de salvação de Deus para as nossas vidas. Não queira ficar de fora de tudo isso não. Não deixa ninguém te enganar. Não deixa Satanás enganar você mais não. O fim vai chegar. Eu não sei que hora, eu não sei que dia, mas as dicas foram dadas aí por Jesus. Então entrega a tua vida para Ele hoje e participe desde já da vida eterna com Cristo. Nunca mais haverá morte, nunca mais haverá choro, nunca mais haverá dor. Existe um lugar melhor para mim e para você, que está disponível para mim e para você. Então, por favor, entrega a tua vida a Jesus hoje. Aí onde você está, entrega a tua vida para Ele. Ele te aceita do jeitinho que você está. Mas uma coisa eu garanto a você, você não fica desse jeito não. Ele vai transformar tudo. Ele vai mudar tudo de lugar. Ele vai habitar dentro de você. Ele vai fazer tudo novo. Ele vai fazer coisas novas serem geradas dentro de você. Então entrega a tua vida para Jesus hoje. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família, em nome de Jesus.